Então nós vamos estar lendo agora Atos 24. O desejo do meu coração é que Deus venha falar tremendamente a sua vida, a minha vida, que eu e você possamos ter consciência de que o que estaremos lendo agora é a mensagem de Deus ao homem. E com certeza nós não estamos perdendo tempo. Tudo que o inimigo quer, tudo que o mal quer, é que nós pensamos que estamos perdendo tempo quando estamos ouvindo, quando estamos vendo a palavra de Deus. Na verdade, você ouvindo essa mensagem até o final, você está ganhando tempo, você está atraindo bênçãos de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida em nome de Jesus. Então, Atos 24 começa assim. 5 dias depois, o supremo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes judaicos e o advogado Tertulo para apresentar as acusações deles contra Paulo. Quando Tertulo foi chamado à frente, fez acusações contra Paulo no seguinte discurso ao governador: Vossa Excelência nos tem dado a nós, os judeus, tranquilidade e paz, e tem reduzido bastante o tratamento injusto contra nós. Por isso nós somos muitíssimos agradecidos ao Senhor. Mas para não cansar Vossa Excelência, peço sua atenção só por um momento, enquanto eu conto resumidamente a nossa questão contra esse homem. É que nós descobrimos que ele é um perturbador, um homem que está sempre levando os judeus pelo mundo todo a se revoltarem contra o governador romano. Ele é um dos chefes da seita conhecida como os Narizeus. Além disso, estava tentando profanar o templo quando foi preso. Nós lhe teríamos dado o que ele muito justamente merece. Mas veio Lisas, comandante da guarnição, e arrancou o acusado violentamente das nossas mãos. Então veja bem, todas as vezes que nós nos propomos a servir a Deus, a fazer algo que realmente é digno de, de ser elogiado pelas pessoas, algo que realmente faz o bem para a humanidade, as pessoas elas vão se levantar contra as nossas vidas. E também quando você tem atitudes boas na sua vida, muitas levanta a inveja das pessoas. Porque olha o que esse advogado estava falando. E o próprio advogado estava mentindo, porque ele disse: e nós descobrimos que ele é um perturbador. Paulo nunca foi um perturbador. Paulo, ele falava a verdade. Paulo, ele levantava o nome de Cristo nessa terra. Ele era um cristão genuíno e verdadeiro. E as pessoas sabiam que ele não era um provocador de tumultos. Na verdade, eles estavam levantando falsos sobre Paulo para tentar fazer com que ele viesse a morrer. E muitas vezes, quando as pessoas levantam falso contra as nossas vidas, é porque elas estão sendo movidas pelo espírito da inveja, pelo espírito do inferno, pelo espírito das trevas. E que nós possamos ter essa revelação de que a mentira, de que o engano, ele não pode fazer parte das nossas vidas. E quando alguém se levantar contra nós, nós temos que ter ciência de que o Senhor Jesus, ele está ao lado daquele que fala a verdade. Ele está do lado daquele que busca a sua palavra. Continuando aqui. Então todos os outros, no versículo 9, então todos os outros judeus concordam com ele, afirmando que tudo quanto Tertulo havia dito era verdade. Então você vê que maldade. Os outros judeus, eles também tinham uma visão, talvez eles nem percebessem que eles estavam mentindo, porque os olhos deles estavam tão querendo ver tanto a morte de Paulo, querendo ver tanto o castigo de Paulo, que eles estavam meio que cegos e viam a situação somente do modo deles. No modo deles, até muitos pensavam que Paulo era um perturbador, apesar de que ele nunca foi um perturbador. Então, muitas pessoas às vezes se levantam contra mim, contra você, com os olhos tampados, e muitas vezes nós também nos levantamos contra uma pessoa, contra uma situação, porque os nossos olhos, eles não estão vendo a realidade. Então nós temos que orar a Deus e pedir para que Ele sempre nos dê uma visão santa, uma visão correta, um discernimento das coisas. Nisso Paulo chegou de vez, é o versículo 10 agora. Nisso chegou a vez de Paulo. O governador fez sinal para que ele se levantasse e falasse. Paulo começou assim: eu sei, senhor governador, que o senhor tem sido por muitos anos juiz de questões judaicas. E isto me dá confiança a apresentar a minha defesa.
O senhor pode facilmente descobrir que não fazia mais do que 12 dias que eu tinha chegado a Jerusalém para adorar no templo. E descobrirá que eu nunca provoquei nenhum motim em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Esses homens, evidentemente, não podem provar as coisas que me acusam de fazer. Mas uma coisa sim eu confesso, que é crer no caminho da salvação ao qual eles se referem como uma seita. Eu sigo esse modo de servir ao Deus dos nossos antepassados. Eu creio firmemente na lei judaica e no ensino cristão, sempre no ensino cristão. Cumpre a tudo o que está escrito. Só ler aqui de novo que não deu muito sentido. Creio firmemente na lei judaica e que o ensino cristão cumpre a tudo o que está escrito nos livros das profecias. Nesse exato momento, quando Paulo abriu a boca, você vê a diversidade, a situação complicada. Ele estava preso, ele estava tendo que fazer a sua defesa. Eles estavam buscando a morte dele, eles estavam dizendo: esse homem é digno de morte, esse homem tem que ser preso, ele tem que ser morto. Mas Paulo aproveitou aquela situação delicada e ele deu testemunho. Quando ele abriu a boca, aqui nós podemos ver, ó, que ele falou: eu creio firmemente na lei judaica e que o ensino cristão cumpre tudo o que está escrito no livro das profecias. Nós devemos fazer que nem Paulo. Devemos aproveitar cada situação das nossas vidas para dar testemunho, não de nossa bondade, não de nossas atitudes, não para glorificar a nós, mas para glorificar o nome grandioso do nosso Deus. No versículo 15: e creio tal como creem este homem, que havia uma ressurreição tanto dos justos como dos ímpios. Por causa disso procuro, com toda a minha força, manter sempre uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Então veja bem, Paulo sempre procurou manter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. E eu pergunto para você, nesse exato momento, você tem se preocupado em manter uma consciência limpa diante de Deus? Ou a qualquer momento, a qualquer situação, você tem se deixado influenciar pelo mundo, se deixado influenciar pelas pessoas e feito aquilo que desagrada ao Senhor? No versículo 17 agora: depois de estar ausente vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para socorrer os judeus e para oferecer um sacrifício a Deus. Os meus acusadores me viram no templo quando eu estava apresentando a minha oferta de gratidão. Eu tinha rapado a cabeça, como as leis deles exigem, e não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhuma confusão. Mas estavam lá alguns judeus de Turquia, os quais deveriam estar aqui se eles têm alguma coisa contra mim. Mas veja, pergunte a esses homens aqui mesmo, que culpa o conselho deles achou em mim quando estive lá? A não ser que eu disse uma coisa que não deveria, quando clamei: eu estou aqui diante do conselho para me defender, por causa das crenças que os mortos ressurgirão. Então veja bem, algum grupo, na verdade, Paulo, quando ele foi pego pelos judeus, ele estava no templo, né, se consagrando a Deus. Naquela época tinha um ritual de rapar a cabeça, né, até pediram os líderes ali, não esses líderes judeus que queriam prender ele, os líderes, os apóstolos lá, pediram para ele para fazer esse ritual, até porque para evitar confusão. E foi alguma coisa que alguns ali judeus da Turquia, quando viram ele lá no templo rapando a cabeça, ficaram indignados, né? E na verdade foi esses judeus da Turquia que criaram toda a confusão e não Paulo. Então você vê como o inimigo, ele sempre procura distorcer uma coisa para trazer confusão. Então toda confusão nós temos que eliminar das nossas vidas. Confusão não é de Deus, né? Então esses judeus da Turquia que criaram essa confusão. E Paulo estava explicando que não era nada daquilo que eles estavam pensando. Ele estava ali no templo, não criou confusão nenhuma, né? E na verdade, mais para frente nós vamos ver, os governadores sabiam disso, né? Continuando aqui no 23. Félix, que sabia que os cristãos não andam de um lado para o outro provocando confusões, ó, tá vendo que eu falei Félix? Ele sabia que os cristãos não andam de um lado para o outro provocando confusões. Está vendo? Nós, como cristãos, não podemos estar de um lado do outro provocando confusões.
Aí o Félix disse assim, ó, Félix, que sabia que os cristãos não andam de um lado para o outro, provocando confusões, disse aos judeus que esperassem a chegada de Lísias, comandante da guarnição, e então ele decidiria o caso. Você vê a importância de eu e de você darmos testemunho nessa terra do nome do Senhor Jesus. Não só testemunho em todas as ações, sem causar confusão, sem causar intriga, porque esse tipo de coisa não é de um cristão. Paulo, mandou Paulo, no 23, mandou Paulo para o cárcere, mas instruiu aos guardas que ele fosse tratado com delicadeza e não proibisse nenhum dos seus amigos dele de visitar ou trazer presentes, para tornar mais confortável sua permanência ali. Veja bem, apesar de Paulo estar sendo preso, a graça de Deus estava sobre ele, porque quando que um preso tem regalias? E Paulo tinha regalias. Poucos dias depois veio Félix com sua própria esposa, Drúxila, que era judia, mandou buscar Paulo e os dois ouviram falar a respeito da fé em Cristo, Jesus. E enquanto Paulo falava com eles a respeito da justiça divina, no domingo próprio e do juízo final, do domínio próprio e do juízo final, Félix ficou apavorado. Por agora pode ir embora, respondeu ele. E quando eu tiver uma ocasião mais conveniente, chamarei você outra vez. Ele esperava também que Paulo desse dinheiro para ficar livre, e por isso estava sempre mandando buscá-lo para conversar com ele. Desta forma, passaram-se 2 anos. Então Félix foi substituído por Pórcio Festo. E como Félix queria ganhar a simpatia dos judeus, deixou Paulo na prisão. Então veja bem, Félix, ele tinha, na verdade, um certo desejo de estar buscando ao Senhor. Mas esse desejo de buscar o Senhor não era maior do que o dinheiro esse desejo de conhecer o Senhor não era maior do que o desejo de receber dinheiro ou do desejo de receber a simpatia dos judeus, né? Porque naquela época os judeus estavam sob o domínio dos romanos. Mas como o Festo ele era tipo um governador, era um líder do povo, ele, assim, até para assim, não ter muita dificuldade no governo dele, ele queria ter a simpatia dos judeus, por isso deixava Paulo preso. E outra coisa, ele queria de alguma forma receber dinheiro de Paulo, porque Paulo, apesar de Paulo não ter dinheiro, mas ele era um homem assim muito conhecido, ele era um homem muito famoso. Então com certeza ele recebia irmãos, recebia a ajuda dos irmãos. Então Félix, ele tinha sim um certo desejo de conhecer o evangelho, mas o desejo em ganhar dinheiro através de Paulo e o desejo de ter a simpatia do povo e não a simpatia de Deus era maior, né? Então muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque no nosso coração, às vezes, eu como cristão, você como cristão, muitas vezes nós temos o desejo de conhecer a Deus, mas o desejo de fazer outras coisas que não são de Deus na nossa vida, às vezes são maior, né? Então que isso seja anulado na nossa vida, que possamos realmente colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida. O desejo do meu coração é que Deus venha derramar da sua graça e da sua misericórdia sobre a sua vida e abençoar a cada dia mais. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.